nós como comunicadores, nós também temos um incentivo muito grande na hora da gente se comunicar. E eu, sinceramente, às vezes eu fico triste quando eu vejo determinadas mensagens diante de coisas que você nem sabe. E aí você fica dando seu palpite, você fica dando sua opinião, e você às vezes quer consolar, você acaba sendo desrespeitoso. Eu não sei, eu vejo a dor do outro de uma forma diferente. Cada um sabe o tamanho da sua dor. E cada um sente a sua dor como a carne diz, né? Então a gente tem que, de uma certa forma, respeitar. E a psicóloga Ticiana veio aqui para o nosso... Ticiane ou Ticiana? Com A. É com A, Vanusa. Nossa querida Ticiana. Ticiana, hoje a gente veio falar sobre a questão de como lidar e superar o período de luto, né? E a gente vai falar sobre essa questão do luto. E aí a gente tinha observado um pouco dessa história, a Lorena, a gente tinha observado como as pessoas são insensíveis com a dor do outro, principalmente em redes sociais, né? É verdade. Bom dia. Bom dia, seja a todos. bem-vinda. Muito obrigada. Sempre maravilhoso estar aqui com você. E é sempre muito bom te receber. Obrigada. Muitas vezes acontece, né, de a gente observar muito essa banalização do sentimento do outro, né? A gente, como você falou, as pessoas, elas estão mais na curiosidade, saber o que aconteceu, de como filmar. foi, de filmar, né? E elas não estão tão atentas para a dor do outro, né? Que é muito particular. O luto, ele é muito particular, ele é muito individual. E muitas vezes as pessoas são cruéis e fazem perguntas que nem a própria pessoa sabe responder, o que realmente se deu, né? O luto, ele é muito individual. Cada pessoa sente de uma forma diferente, né? E a gente não tem que opinar em nada, como você falou, silencia, né? Se você não sabe o que dizer, silencia. É mais saudável para o outro. A gente tem que ter, além da empatia, sabe, Vanusa, é a compaixão, é sentir que a dor do outro é um pouco a sua também. É verdade. E aí a gente vai entender um pouco dessa história do luto, né? Como as pessoas devem agir e reagir diante da dor do outro. Porque muitas vezes você cria um juízo e você faz uns julgamentos. Você não sabe o tamanho da dor daquela pessoa, você não sabe o que ela está sentindo naquele momento. Algumas pessoas têm entendimento do que a morte representa, mas por mais que a gente tenha esse entendimento, ninguém quer perder um ente querido, principalmente com mortes trágicas, né? É verdade. Muitas vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, o que dizer, e é natural, porque a gente não foi criado, a gente não é culturalmente educado para lidar com a dor do outro. Sim. Nem com a nossa, muitas vezes, muito menos com a dor do outro. No momento de perda, de luto, é importante a gente trazer palavras de conforto, né? Que vai muito além do que eu sinto muito. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer e é normal. A gente não pode se cobrar que a gente tenha que saber de tudo. Mas, por exemplo, eu atendo muitas pessoas em luto e elas falam muito que até o 7º dia a casa está cheia. Verdade. Cheia de pessoas, muitas vezes de curiosos para quererem saber o que se deu e como se deu. E eles sentem muita falta do afeto, do abraço. Você não precisa ter frases prontas, mas você pode fazer, por exemplo, Vanusa, o que acontece você quer que eu faça algo por você? Eu posso comprar um pão para você? Eu posso deixar seus filhos na escola? Eu sei que tá difícil, eu vou levar uma comida para ti. Você não quer entrar em contato com aquela dor do outro? Compra um bolo, coloca na porta, escreve um bilhete. Eu não sei o que dizer nesse momento, sei que tá doendo, mas eu estou aqui. Se eu não sei o que dizer, não fala nada, só abraça, sabe? Muitas vezes o que eles precisam é disso. Outra coisa que é importante, deixa que o outro fale do seu ente querido. Muitas vezes fazendo perguntas. Isso. Muitas vezes os enlutados, eles quebram a comunicação porque as pessoas falam desse jeito. Ai, tu ainda tá desse jeito? Tu ainda tá falando? Tu não esqueceu ainda não? Né? Tu não superou? As pessoas não estão aqui para serem superadas, né? O luto, ele precisa de uma ressignificação. Existe uma vida antes e uma vida depois do luto, né? Não é uma coisa simples de lidar. Não mesmo. Então, os enlutados, eles sentem muita falta de falar sobre o ente querido que partiu.
E às vezes as pessoas não têm essa paciência de escutar atentamente. Fale quantas vezes você quiser, se é para te causar alívio, fale quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar. É saudável que o outro fale. O que a gente não pode é camuflar o nosso sentimento. Pronto, Tiziana, você falou sobre essa questão de quem está passando por aquele momento de dor falar sobre o assunto. E existem aquelas pessoas que querem se isolar. Até que ponto essa parte se isolar do luto, ela é importante ou tem que ser também aliviada ou ao mesmo tempo ajudada pelos familiares e amigos? O que observar? Porque muitas vezes a pessoa tem fases do luto e ela chega numa etapa da vida que já está numa situação que o outro já está vendo que não, dali ela está ficando numa tristeza profunda e não consegue se sair daquele momento. Quando a gente fala das etapas, quando a gente fala dos tipos de lutos, como a gente pode também entender que aquela pessoa, mesmo não falando nada, precisa de ajuda? Sim, o luto ele é muito individual, né? Cada pessoa sente de uma forma diferente. Quem já esteve em velórios aqui, por exemplo, vão observar que muitas vezes tem aquela pessoa que está mais sofrida, chorando bastante, botando para fora tudo aquilo. Tem aquelas pessoas que são mais contidas, mais reservadas, que não choram. E geralmente a gente se preocupa com essas pessoas. Mas como o luto é individual, cada um sofre da sua maneira, cada um tem a sua forma de expressar o luto. O luto, ele é um processo, né? Tem suas fases? Sim. No início, por exemplo, quando você recebe a notícia da morte do seu ente querido, vem a negação. Sim. Não acredito que isso aconteceu, por que comigo, por que com ele, né? Depois a gente sente uma raiva, uma revolta, a gente briga com Deus, a gente questiona Deus, questiona a nossa fé. Tem a fase da depressão, que é importante que a gente diga que não é uma depressão clínica, é uma depressão do luto, que é uma tristeza profunda. E depois vem o processo da aceitação. Isso tudo não tem um tempo determinado para ocorrer. Muitas pessoas, elas conseguem dar movimento à sua vida, mesmo entristecida. Mesmo que faltando um pedaço. Isso. Mas elas conseguem se movimentar, trabalhar, voltar à rotina. Quando chega em casa, chora até a última lágrima. Outras pessoas, elas não conseguem ter esse movimento, né? Quando é que a gente deve achar que o luto talvez esteja saindo de um luto saudável para um luto patológico? Quando aquela tristeza profunda, ela se estende por muito tempo e quando aquela pessoa começa a não dar conta do que ela dava conta antes com mais facilidade. Alguns comportamentos, por exemplo, né? Passa a não tomar banho mais, passa a ter dificuldade de se alimentar. É importante ver a questão do sono, o sono é muito importante. Teve alteração do sono, irritabilidade, é importante que a gente fale também sobre a irritabilidade, que pode ser um sinal também de que aquele luto está se transformando em patológico. Muito bom. Aí eu quero falar também, ainda falando sobre as redes sociais, porque as pessoas têm uma facilidade tão grande de entrar na vida alheia. Sim. Porque o que eu acho que é mais difícil é isso. A gente está falando de um luto, geralmente quando você fala de um luto, são os familiares. Mas quando você passa para as redes sociais, já não são mais os familiares, é a opinião alheia, que vai entrar, que vai se colocar diante das conversas e tudo. Nesse momento, como as pessoas podem, de uma certa forma, de uma forma respeitosa, entender a dor do outro? Porque aquela pessoa partiu, mas tem familiares. Sim. E os familiares é quem vai estar olhando cada mensagem, cada informação que ali está. E muitas vezes não é a intenção do familiar estar com aquela notícia ali nas redes sociais. Às vezes aquela notícia ela vai para as redes sociais e ela vai sem o parente querer, sem o familiar querer. Não é um desejo dele estar aquela notícia ali, mas ela está ali. E aí começam a vir turbilhões de mensagens, de perguntas, de situações assim adversas. Como a gente pode ajudar quem está do outro lado com essas notícias? Porque elas acabam chegando até a pessoa, mesmo que ela não tenha nem rede social. Exatamente. Eu me lembrei até de um caso meu, assim, que aconteceu a morte do rapaz e o pai dele, que morava em outra cidade aqui do Piauí, ficou sabendo através de um vídeo que foi compartilhado. O pai ainda não tinha tido a notícia, ele reconheceu o rapaz pelo tênis. Então, hoje em dia as pessoas são muito cruéis, né? Na rede social elas são muito cruéis, elas se escondem atrás da rede social para destilar o veneno, a maldade.
né? E a gente tem que saber filtrar, sabe? O que eu vejo naqueles comentários que agrega valor a mim, que agrega valor ao meu ente querido, que eu estou enlutada. A gente tem que saber filtrar. A gente tem, Vanusa, que colocar na gente, no nosso coração e na nossa mente, uma couraça de proteção, porque a gente não está livre da maldade alheia. Então, esses comentários, eles podem muitas vezes ser cruéis, e eu entendo que para as famílias ainda é mais sofrido e mais doloroso. Então, as pessoas que têm acesso a essas famílias precisam acolher essas famílias, né, no sentido de dizer para elas que nós não estamos livres de pessoas maldosas, ruins, e que aquilo dali não é uma máxima na vida daquela pessoa que se foi. Pronto, eu acho que é dessa forma que a gente consegue viver dias melhores, né? E assim, nesse dia de hoje, chamar a atenção para quem perdeu o seu ente querido, que são situações vivenciadas e que todos nós iremos passar, não sabemos quando, porque o mistério de Deus é que pode dizer algo, mas que fica aqui essas dicas, né? Que as pessoas realmente tenham mais sensibilidade, que observem, tomem cuidado com o que vão falar. Eu acho que é basicamente isso, né, Ticiana? O que eu costumo dizer, Vanusa, e para a gente passar essa mensagem para o público, é que as pessoas falam muito assim, só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Viver, a gente vive todo dia. Então, já que a gente tem essa oportunidade de viver todo dia e fazer o nosso dia ser diferente, vamos viver e vamos amar, né? A gente precisa de amor para comigo, para com o próximo. Vamos observar um pouco mais as pessoas que estão ao nosso lado, né? O luto, ele é muito delicado. Algumas pessoas usam estratégias para passar pelo luto, que é realmente difícil, mas muitas vezes elas não conseguem sozinhas. Então, a gente que está de fora tem que ter esse papel de acolher. E não só chegar no outro como uma forma de curiosidade. A gente tem que acolher o outro, a dor do outro. Ticiana, é sempre muito bom estar com você aqui. Obrigada, tá? Por a gente conversar de um assunto de uma certa forma tão delicado. Na verdade, tudo que a gente queria era alertar as pessoas que enquanto a dor do outro, como muitos dizem aí, é velha, a sua é nova. Então a gente tem que se olhar, a gente tem que se ver por dentro e respeitar a dor do outro, porque você não sabe quando a sua virá, né? Então eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a Ticiana, basta só entrar em contato com o Instagram que vai aparecer na telinha e ela vai falar do Instagram dela. Tá bom, muito obrigada. É sempre maravilhoso estar com você. Você é maravilhosa, seu sorriso é maravilhoso. Você tem muita luz, você merece tudo de melhor. Que Deus abençoe sua vida imensamente. Muito obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Tá bom? Obrigada.